Fala pessoal, bom dia. Hoje a gente está começando a quinta aula, aula 5, né? Da disciplina de algoritmos e estruturas de dados. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam todos bem-vindos e vamos lá. Bom, nas aulas anteriores a gente estudou o conceito de lista, pilha e fila, as políticas associadas a cada uma dessas estruturas. A gente estudou um pouquinho também de lista encadeada, introdução a classes e objetos, né? E alguns princípios básicos da orientação a objeto. A gente também estudou um pouquinho de noções de complexidade e de recursividade. Nessa aula de hoje a gente vai estudar outras estruturas de dados em Python. A gente vai estudar em particular as tuplas, conjuntos e dicionários de dados. Juntamente com isso vamos fazer alguma prática de programação. Vamos lá? Começando pelas tuplas. Bem, o que são tuplas em Python? Tuplas são bem parecidas com as listas, mas elas não podem ser modificadas. Então não vamos poder modificar seu conteúdo, seja adicionando, removendo ou substituindo informações. Enquanto as listas são estruturas de dados mutáveis, as tuplas são ordenadas e são imutáveis. Isso é importante quando a gente deseja garantir que a informação permaneça a mesma, né? Que ela seja perene ao longo do desenvolvimento do programa. Isso é útil, por exemplo, para aplicações quando você manipula, por exemplo, cadastros de clientes, né? Você está com algum código e que você quer ter certeza de que o valor daquela variável que você inseriu na tupla não seja alterado. Aqui a gente tem um exemplo prático da diferença da declaração da tupla para a lista. Na tupla a gente usa a estrutura de parêntese para declarar ela, enquanto na lista a gente usa o colchete, ok? O comando dir vai mostrar todos os métodos disponíveis nessa coleção. Na verdade, o comando dir pode ser usado com qualquer objeto. Quando você dá o dir nele, ele vai mostrar todos os métodos, né, que tem disponíveis para aquela coleção. Vamos criar essa tupla e essa lista lá no nosso Colab para a gente ver como é que fica isso. Ok, aqui no Colab. O Colab está em branco, tá? Eu vou criar uma variável do tipo tupla. Eu vou preencher com os mesmos dados que estavam aqui. 1, 2, 3, 4, Jesus. 1, 2, 3, 4 e Jesus. Aí eu acho que outra é uma lista, né? O que tem na lista? A lista tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, faltou fechar aqui, abrir e fechar, né? Tá. Aí o que eu queria? Eu queria mostrar primeiro o dir, né? Quando eu aplico o dir na tupla. Bora botar para rodar. Primeira vez que o Colab roda, ele demora um pouquinho, né? Preparando o ambiente. Vamos ver qual que vai ser a saída desse dir em tupla. Aí, ele mostrou, ó. Vocês estão vendo que tem um monte de método começando por underscore. Vocês lembram que a gente viu na aula passada que isso aqui significava que esse método é private, ou seja, que ele não é visível fora da classe. Métodos começam com 2 underscore. Então isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que esses métodos não estão disponíveis para a gente. Olha o que tem disponível na tupla. Tem disponível os métodos count e o método index. Vamos fazer a mesma coisa ao invés da tupla. Vamos fazer com a lista para a gente ver a diferença? Vamos lá. Aí, olha aí, ó, um monte de método iniciado com underscore. E olha a quantidade de método a mais, de coisa que eu posso fazer. Você pode apendar, né, que a gente já viu que coloca coisa no começo, limpar, copiar, contar, estender, capturar por index, inserir, fazer um pop, né, que remove um determinado elemento, remover, reverse e dar um sort para ordenar. Então, assim, percebam que a lista tem muito mais métodos para a gente manipular do que a tupla, ok?
o comando de com a tupla e depois com a lista para a gente ver a diferença. A gente percebeu que existem métodos iniciados com 2 underscore que não são acessíveis fora da classe. Ok. E o que é que faz esse método count? O método count retorna o número de vezes que um valor específico aparece na tupla. Eu vou continuar aqui. Eu coloquei 2 Jorge, 7 Capadócia. Vou pegar esse mesmo exemplo. Continuar, tá? 2 Jorge. Aí depois foi o 7, vírgula, lá da Capadócia. Montado em seu cavalo. 3, 4, 2 Nazaré. 3, 4, 2 Nazaré. Aí eu queria fazer o que ele pede? Para usar o count. Eu quero fazer o count no elemento 2 na tupla. Vamos lá? Eu vou pegar meu print aqui agora e vou fazer tupla. Se eu colocar o ponto e colocar o Ctrl espaço, aí ela vai mostrar os métodos. Mostrou o método count e aí aqui eu passo quem é o elemento que eu quero contar, o 2. Aí quando eu rodar isso aqui, é para ele me falar, opa, eu passei foi o dir, não é o dir. Eu quero o print. É para ele mostrar quantas vezes. Mostrou 3. Com o elemento 2 aparece 3 vezes na tupla. Aqui, 1, 2, 3. E se eu passasse, ao invés de passar esse 2, se eu passasse Jesus, o que ele vai me mostrar como saída? Aí mostrou 1, porque o elemento Jesus aparece uma vez na tupla. Deixa eu pegar outro aqui. Se eu pegasse o 4, o elemento 4, quantas vezes que ele aparece nessa tupla? 2, aí, porque o elemento 4 aparece aqui e aparece aqui, aparece 2 vezes. Entenderam para que serve o método count? Ok. A gente também pode acessar um elemento da tupla da mesma forma que a gente fazia com vetores, né? Ok, aqui eu estou acessando a tupla na posição 4. Essa mesma tupla aqui, ao invés do método count, vamos acessar ela igual a gente acessava o vetor, passando no index, né? O index que eu vou passar aqui é essa posição 4. O que vocês acham que isso aqui vai retornar? Vamos ver? A tupla na posição 4 é Jesus. Por quê? Porque a tupla também é indexada com 0. Na posição 0 tem esse elemento, na posição 1 tem esse, na 2 tem esse, na 3 tem esse, na posição 4 tem qual elemento? Jesus. Aí isso aí a gente leva para o... a gente pode acessar pelo index também, outra forma da gente acessar a tupla. Se eu colocar tupla.index, ela vai retornar para mim o elemento que está no index 4. Qual que vai ser? Será? Vamos ver. A tupla.index. Aí aqui eu vou colocar o 4. Opa, coloquei foi 3. É 4. Vamos ver o que ela vai retornar. Olha, retornou 3. Não, perdão. Na verdade, ela vai retornar o index que acontece a primeira ocorrência daquele elemento, né? Como o elemento que eu quero é o 4, o index do 4 é a posição 3. Aqui, porque no index 0 está o elemento 1, no index 1 está o elemento 2, no index 2 está o elemento 3 e o index do elemento 4 é a posição 3. Ok? Então, quando você chama a função index, ele vai dar o índice da primeira ocorrência daquele elemento. Então, a primeira ocorrência do 4 está na posição 3. O 2, por exemplo. O 2 ocorre 1, 2, 3 vezes nessa lista. Se eu pegar o index do 2, ele é para retornar 1, porque a primeira ocorrência do 1 na tupla é na posição 1. Vamos ver? Aí. Ok? Passando para o próximo. Aí, dá para eu pegar o index do Jesus também. Vamos ver o que vai acontecer? Se eu perguntar qual que é o index do Jesus, ele vai falar que a primeira ocorrência de Jesus está na posição 4. Faz sentido, porque quando a gente acessou a tupla na posição 4, retornou Jesus. Tá, e o que acontece se a gente fizer isso aqui, desse código abaixo? Vamos testar? Eu criei uma tupla com as vogais. Vou criar um novo código aqui, né?
eu vou criar uma tupla de vogais. Aí essa tupla de vogais vai receber o A, E, I, O, U. Opa, faltou aspas aqui. Aí, ó, tá. Aí o que eu tentei fazer aqui? Eu tentei fazer uma atribuição de vogais na posição 1 recebe o E maiúsculo. Então eu estou querendo fazer o quê? Eu estou querendo substituir esse E aqui pelo E maiúsculo. O vogais na posição 1 recebe o E maiúsculo. Vamos ver o que vai acontecer? Problema, porque ele está falando que o objeto tupla não suporta atribuição de itens. Lembra que eu falei que a tupla é um objeto imutável, é uma coleção imutável? Então aqui ele já fala para a gente, ó, o objeto tupla não suporta atribuição de itens. Então esse erro reportado ocorre por quê? Porque a gente tenta modificar um objeto que é imutável. Então por isso que a gente tem que entender a política da estrutura de dados que a gente manipula. E o que a gente entendeu sobre tupla até aqui? Tuplas são ordenadas, imutáveis e elas podem conter elementos de tipos diversos. Lembra que quando aquela tupla que tinha números inteiros, tinha o Jesus, tinha o Jorge da Capadócia, que era strings e outros elementos? E tuplas podem conter elementos repetidos. O elemento 4 estava repetido naquela tupla que a gente manipulou, o elemento 2 estava repetido. Da mesma forma, strings também poderiam ser repetidos sem problema. Tá? A próxima estrutura de dados que a gente vai estudar são as coleções ou sets em Python. Os conjuntos ou sets são coleções de elementos parecidas com as listas e também com as tuplas. Porém, os conjuntos têm suas próprias características, né? Que elas são coleções não ordenadas, não indexadas de elementos. Os conjuntos não permitem itens duplicados, né? Assim como acontece com os conjuntos da matemática, e não possui acesso através de índice ou chaves. E para a gente declarar os conjuntos, né, a gente vai usar uma chave, assim como acontece na matemática também, para a criação de conjuntos. Mas essas chaves que a gente vai criar é sem uma relação do tipo chave-valor, que a gente vai entender quando a gente for ver dicionário. Então tá, vamos voltar, resgatar aquele código que a gente tinha feito inicialmente. Perceba, quando a gente declara tupla, a gente declara usando parêntese. Quando a gente declara lista, a gente declara usando colchete. E agora a gente vai declarar conjunto, vai ser como? Usando chaves, ok? Provavelmente a saída do comando print vai ser diferente da ordem de entrada dos elementos. Por quê? Porque o conjunto, os elementos são não ordenados. Lembra? Vamos tentar escrever esse comando aqui, ó. É palavra, true, 13 e 3.2. Vamos definir esse conjunto. Eu vou pedir uma nova célula de código aqui no meu Colab. Aí eu vou definir uma variável conjunto, que ela vai receber o quê? Palavra, vai receber um booleano, true, vai receber o que mais? Um inteiro, 13, e vai receber um ponto flutuante, que é o 3.2. Aí ele pediu para eu imprimir, né? Para eu dar um print nessa variável conjunto e ver qual vai ser a saída. Ó, percebam a ordem que eu dei os elementos do conjunto. Palavra primeiro, true segundo, 13 e depois 3.2. Ou a ordem que foi impressa. True, 3.2, 13, palavra por último. Então, assim, tá errado? Não tá. É porque, na verdade, o elemento tipo conjunto não mantém indexação dos itens. Os itens podem estar organizados de qualquer forma ali dentro. Como vai ser organizado? Aí é a linguagem de programação que vai lidar com esses detalhes. Isso é transparente ao programador, tá bom? E aí a gente vai declarar outro conjunto. Tinha esse conjunto 1, vamos declarar esse conjunto 2 agora. Então isso aqui eu vou chamar de conjunto 1 e eu vou declarar agora um
conjunto 2. Conjunto 2. Como é que vai ser o conjunto 2? True 13. Tem o true e tem o 13. O que mais que tem nele? True 13 tem palavra e tem o 3.2. Aí aqui eu tenho um elemento palavra e tenho 3.2. Conjunto 1 e conjunto 2 aqui. Aí ele pede para eu fazer o quê? Ele imprime aqui, ó, pergunta se conjunto 1 é igual que conjunto 2. Então esse aqui, como é uma comparação, vai retornar um booleano. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham que vai aparecer? Conjunto 1 é igual que conjunto 2? Vocês acham que vai aparecer verdadeiro ou falso? Vamos ver? Conjunto 1 é igual que conjunto 2. Então, na verdade, isso é uma pergunta, né? Conjunto 1 é igual que conjunto 2. Se for verdadeiro, se os dois forem iguais, é para retornar true. Se for diferente, é para retornar false. E aí? Aí, retornou true. O que isso indica? Que esse conjunto 1 é igual que o conjunto 2. Ele possui os mesmos elementos, apesar da ordem de inserção ser diferente, mas os elementos dos conjuntos são os mesmos. Portanto, os conjuntos são iguais. Vamos continuar? O que ocorre no código a seguir? Qual é a saída? Aqui eu peguei o conjunto na posição 2. Vamos ver o que vai acontecer. Print, qual conjunto? Só conjunto, né? Eu vou copiar esse código aqui e jogar em outra célula para a gente não misturar. Só tem um conjunto agora, né? Vou comentar esse aqui. E esse não vou chamar de conjunto, vou chamar só de conjunto, porque tem só um agora. Conjunto na posição 2, se eu não me engano, era isso? É. E aí, o que vocês acham que vai acontecer aqui agora nesse código? Conjunto na posição 2, o que ele vai me retornar? Retornar um erro, porque ó, ele está falando o objeto conjunto não é sobrescrevível, não é indexável, entendeu? Que é porque os elementos do conjunto não são ordenados, não são indexáveis, então não faz sentido eu falar no conjunto na posição 2. Aí, ó, é isso que ele está falando. Esse erro aqui diz respeito à tentativa de acessar um item em um objeto que é não indexável. Aí aqui eu estou apresentando para vocês outros métodos de conjunto, tá? Add, update, remove, descarte. Eu vou deixar eles aqui que talvez sejam úteis para vocês fazerem os exercícios e treinarem, tá? Pop, union, intersection, difference e subset. Perceba que todos esses elementos aqui, se você der um dir, vamos fazer um dir lá, na variável conjunto, é para ele mostrar para vocês esses métodos ali, ó. Se eu der um dir em conjunto, o que vai acontecer? Aí ele vai mostrar esses métodos que são private, né? Aí vai mostrar todos os métodos, aqueles que eu mostrei para vocês lá, que tem um significado, e aqui tem até alguns métodos a mais, tá? E aí, se vocês quiserem pesquisar para saber o que são esses outros métodos aí, sintam-se à vontade. Tá, ainda manipulando conjunto aqui, ó. Conjunto 1 e conjunto 2 de novo, né? Agora que eu tenho alguns elementos nesses conjuntos, é que eu estou pegando a diferença de conjuntos. Vamos ver o que vai acontecer? Eu vou copiar, pode ser esse aqui. Tá. Aí eu vou criar um novo código depois desse. Criei um novo notebook. Não vou fazer isso não. Só aqui é o suficiente. Eu ia criar um cabeçalho ali para a gente diferenciar, mas vai dar trabalho. Grupi, papa. Grupi. Papa. True 13. Tem um true aqui. True, vírgula 13, 3.2 e 14. E o conjunto 2, true, ananás, vírgula, 13 palavra, tá aqui, 3.2, 5 e 8, 3.2, 5 e 8, é isso? Isso, agora ele está falando para eu fazer o quê? Eu pegar o conjunto 1, difference, conjunto 2.
Então vamos lá. Para eu pegar, fazer um print do conjunto 1 ponto. Qual é o método que eu quero? Difference, esse aqui. Difference conjunto 2. E aí, o que vocês acham que vai acontecer quando eu fizer isso? Vamos ver o que ele fez? Olha aí, ó. Ele pegou difference, ele pega a diferença de dois conjuntos. Então ele vai pegar tudo que tem no conjunto 1 e não tem no conjunto 2. Gurupi tem no conjunto 1? Tem. Tem no conjunto 2? Não. Então Gurupi está nessa diferença. Papa tem no conjunto 1? Tem. Não tem no conjunto 2? Então vai para a saída. True tem no conjunto 1? Tem, mas tem true no conjunto 2. Então true não faz parte da diferença desses conjuntos. E se eu pegar o 13, tem no conjunto 1? Tem. Tem no conjunto 2? Tem também. Então não faz parte da diferença. 3.2 também tem no conjunto 2. 14 tem no conjunto 1? Tem. Tem no conjunto 2? Não tem. Então, ó, Gurupi, Papa e 14 é a diferença, né? Conjunto 1, diferença do conjunto 1 pelo conjunto 2, ou seja, conjunto 1 menos o conjunto 2, ok? E agora aqui a gente multiplicou um pouquinho. É o mesmo código, mas agora a gente está fazendo o conjunto 2 diferença do conjunto 1. E aí, a saída vai ser a mesma, pessoal? O que vocês acham? Basicamente só eu mudar aqui, ó. Eu estou pegando o conjunto 2 e a diferença do conjunto 1. Então agora é o contrário. Eu quero os elementos que tem no conjunto 2 e não tem no conjunto 1. Vamos rodar para ver? Olha aí, deu diferente a saída. Deu 8, ananás, 5 e palavra. Por quê? True tem no conjunto 2? Tem. Tem no conjunto 1? Tem. Ananás tem no conjunto 2, mas não tem no conjunto 1. 13 tem nos dois conjuntos, então não faz parte. Palavra tem no conjunto 2 e não tem no conjunto 1. E o 5 também. Perceberam que a diferença de conjuntos dá o resultado, a saída não é a mesma se eu fizer, nem sempre, né? Vai ser a mesma se eu fizer conjunto 1 menos o conjunto 2. A saída pode ser diferente se eu fizer conjunto 2 menos conjunto 1. Vamos continuar? O que ocorre no código a seguir? Agora que eu peguei a interseção dos conjuntos. Esse aqui eu vou deixar como exercício para vocês, tá? A interseção basicamente é pegar o que tem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Façam isso aí na máquina de vocês e testem, tá? Olha aí. Esse aqui era a interseção do conjunto 1 e do conjunto 2. O próximo exercício é a intersecção do conjunto 2 e do conjunto 1. E aí, vocês acham que vai ser diferente a saída? O que é a interseção? É um elemento que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo, ok? Tá, o que a gente aprendeu sobre conjuntos? Conjuntos são ordenados, são mutáveis, né? Eu posso alterar os elementos do conjunto. Posso alterar como? Eu posso deletar e posso adicionar elementos ao conjunto, ok? Conjuntos podem conter elementos de tipos diversos, né? Pode ter string, booleano, numérico, ok? E conjuntos não podem conter elementos repetidos. Tá, o último tipo de coleção que a gente vai ver nessa aula são os dicionários. Dicionários são estruturas de dados poderosas que possuem um mapeamento do tipo chave-valor. Elas são indexadas pela chave e vão ser mapeadas para um valor correspondente, parecido com o que a gente fazia nos vetores, por exemplo. Como é que funcionava o vetor? Cada chave, que era o índice do vetor, indexava um elemento. Também aconteceu mesmo na matriz. Só que agora é como se o índice fosse definido pelo usuário, não somente numérico, igual acontece com o vetor e a matriz. O dicionário Python é uma estrutura de dados que supera as limitações clássicas das listas encadeadas. O dicionário não permite itens duplicados, faz sentido, né? Quando você pega um dicionário, como é que funciona o dicionário? Você tem uma palavra, que é a chave, e na frente da palavra tem um significado dela, que é o valor dessa palavra. E no dicionário não existe duas palavras duplicadas, não faz sentido, né? Você ter duas palavras, porque é para ser o mapeamento chave-valor, as duas palavras não vão ter
significados diferentes. Então só faz sentido ter uma ocorrência para cada palavra no dicionário. No mapeamento do dicionário, uma chave ela indexa um valor, ou seja, ela aponta para um valor. O dicionário é uma coleção ordenada, mutável, indexada e sem repetições. Vamos pensar no exemplo a seguir. 2 alunos do curso de licenciatura em computação, digamos a Sara e o Danilo, estão cursando 3 disciplinas nesse módulo, né? Algoritmos e estruturas de dados, sistemas operacionais e história da educação. As notas deles podem ser associadas utilizando a estrutura de dicionário. Vamos ver o que vai sair aqui. Eu vou pegar as notas da Sara e as notas do Danilo. Como é que eu faço? Adicionar um código aqui. Agora é dicionário, né? Vou criar uma variável notas underscore Sara e vou criar outra variável notas underscore Danilo. Tá, quem que vai ser a nota da Sara? Vai ser o mapeamento meu. Quem que é a chave? O primeiro elemento antes do 2 pontos é a chave, o segundo elemento depois do 2 pontos é o valor. E cada elemento é separado por vírgula. Algoritmo e estrutura de dados, sistemas operacionais e história da educação. Então vamos lá. Por chave, né? Porque o dicionário na verdade é uma coleção do tipo conjunto. Então, o primeiro elemento meu vai ser algoritmos e estruturas de dados. E o valor vai ser a nota. Qual que é a nota da Sara em algoritmos e estruturas de dados? 8.7. Aí o outro é sistemas operacionais. Sistemas operacionais, o valor dessa chave é 9.5. 9.5. Por último, qual é? História da educação. História da educação. E o valor dela é 10. 10. Aí agora eu vou copiar isso aqui para facilitar a minha vida, né? Para criar o dicionário das notas do Danilo. As notas do Danilo, algoritmo e estrutura de dados, ele tirou 9.2. 9.2. Sistemas operacionais, ele tirou 8.1. E história da educação, ele tirou 9.8. Aí o que eu faço? Em seguida, ele pede para eu dar um print das notas da Sara, né, em algoritmos e estruturas de dados. Dou um print, print nota da Sara em algoritmo e estruturas de dados. Aí vírgula, o que eu faço? Aí eu estou acessando a variável notas da Sara, e eu estou passando um índice aqui para ser acessado, que é o índice algoritmo e estruturas de dados, que é o elemento desse dicionário, algoritmo e estruturas de dados, está mapeando essa nota aqui. Então vamos lá? Então eu estou passando notas underscore Sara. Qual é o índice que eu quero acessar? Olha, ele já até traz aqui para mim, Opa, peguei o errado. Aqui é algoritmo e estruturas de dados. E vamos lá, também parece que é para eu pegar o do Danilo, né? Nota Danilo. Acho que é sistemas operacionais, não é? Não, história da educação. História da educação. Aí aqui a variável que eu vou acessar é notas Danilo. E o index aqui vai ser o quê? História da educação. Então, quando eu mandar imprimir aqui, o que ele vai fazer? Ele pegou a variável notas da Sara, que é um dicionário, ele pegou aqui, o colchete indica que eu estou acessando o índice, e aqui ele está falando qual índice que eu quero acessar, qual que é a chave. A chave algoritmo e estrutura de dados está mapeada para o valor 8.7, que foi a nota da Sara aqui que foi devolvida. A mesma coisa para o Danilo. Eu peguei o variável Danilo e pedi para ele trazer para mim a chave HE, que é História da Educação. Ele retornou a nota, que é o valor que está associado com essa chave, que é 9.8. Compreendido como é que funciona o mapeamento chave e valor no dicionário, pessoal? Vamos seguir. Você também consegue acessar os atributos de um dicionário usando o comando get. Então, a mesma coisa, do mesmo jeito que a gente acessou por index, vamos mudar aqui, Agora é SO e AED, né?
Em vez de usar o índice aqui, eu posso usar um método get. Nota Sara.get. Get. Quem é que eu quero pegar aqui agora? SO. SO, deixa eu só mudar aqui, né? Agora a nota que eu vou pegar é de SO. E do Danilo é de quê? O H é ainda? Não, eu coloquei errado. É AED, Algoritmo Estrutura de Dados. Algoritmo Estrutura de Dados. E aqui é Algoritmo Estrutura de Dados. Usando get. Ah, faltou get aqui no Danilo, né? Ponto get. E aqui não é colchete, como é método, eu tenho que usar o parêntese. Bota para rodar. Aí, ó, agora ela pegou a nota de SO da Sara usando o get, né? Poderia ser usando o colchete? Poderia. Usando o get, mesma coisa. De SO 9.5 e de algoritmo estruturas de dados do Danilo 9.2. Pode ver que concorda com o mapeamento que a gente colocou no dicionário. A seguir, a gente mostra o quê? Como é que a gente faz para iterar sobre elementos de um dicionário usando o loop, ó. Para cada chave no dicionário notas da Sara, o que eu estou fazendo? Ó, eu estou mostrando qual é a chave e na sequência eu estou acessando o valor daquela chave. Vamos ver como é que fica isso? Eu vou copiar esse código aqui e vou para a linha de baixo agora, uma nova célula. Tá, eu fiz um loop lá, né? Um for para cada chave em notas underscore Sara, dois pontos. O que eu fiz? Eu estou fazendo um print. Aí esse print é para fazer o que? Chave, né? Tá mostrando o valor da chave. Aí vírgula, chave, que é essa variável que tá aqui, que eu nomeei no loop for, né? Cada chave, aí o que ele faz? Ele fala o valor. Tem um igual aqui, né? Eu botei dois pontos, não tem nada não. O valor daquela chave. Quem que vai ser o valor? Vai ser, é o nome do vetor, né? Nota Sara, notas underscore Sara, na posição, quem é a posição ali? Chave, que eu estou acessando. Vamos ver se vai rodar? Epa, deu problema. Qual foi? Valor. Ah, tá. Faltou uma vírgula aqui, ó. Tá emendada a variável com a string. Bora ver. Pronto. Aí, para a primeira chave, ele tá pegando nota Sara. No dicionário não tem 3 mapeamentos, então para cada mapeamento ele imprimiu uma linha. Primeiro mapeamento, ele pegou o dicionário nota Sara. Primeiro elemento é quem? AED. Aí a primeira chave que veio, AED. E aqui ele pegou o valor dela, ó. Nota Sara, dada essa chave, ele recuperou o valor, 8.7. A mesma coisa, aí voltou no loop de novo. Quem foi o segundo elemento que esse dicionário tem? SO. Aí a chave que ele mostrou é quem é SO e quem é o valor que está relacionado com essa chave? 9.5. A mesma coisa na terceira iteração do loop, é o terceiro elemento mapeado no dicionário, HE, e o valor dele é 10. Alternativamente, a gente podia usar esse keys aqui, ao invés de jogar o dicionário direto, eu podia pegar esse keys, que aí o dicionário ia pegar o quê? Ia retornar só as chaves do dicionário. Aqui eu estou retornando o par completo, né, do dicionário. Aqui não, eu retorno só as keys, mas como eu estou acessando o vetor, só estou precisando da chave, poderia ser usado sem perda de generalidade. Fica vocês implementarem essa outra forma aqui como exercício. Alguns métodos de dicionário. Vocês podem fazer o dir lá, né, dentro da variável dicionário, vai aparecer esses métodos e outros. Eu coloquei esses aqui, talvez sejam os mais interessantes para vocês testarem aí e estarem desenvolvendo, exercitando suas habilidades. Keys, values, itens, haskeys, clear, get, update, pop e from keys. E a gente também pode misturar coleções. Aqui, o que eu fiz aqui? Ó? Eu criei um dicionário, que esse dicionário ele é feito de listas de tuplas.
Ok, eu tenho uma lista pelo colchete e dentro dessa lista, cada elemento é uma tupla, tá vendo? Ó, uma tupla, porque está definido com parêntese. A tupla primeiro está mapeado para 1, segundo está mapeado para 2, terceiro para 3. E isso aí virou um dicionário, porque eu criei o comando dict aqui, ó. Aí aqui eu posso imprimir o dicionário e aqui eu altero o dicionário, ó. O elemento segundo, que inicialmente é mapeado para 2, eu alterei para 36. O primeiro eu mapeei para 88. E depois imprimi o dicionário de novo. Vamos ver o que acontece? Vou fazer exatamente esse mapeamento aqui, digitar exatamente esse código para a gente ver o que acontece. Então, eu peguei uma variável, criei uma variável dicionário, aí aqui eu usei o comando dict, que eu vou transformar alguma coisa em dicionário, e essa coisa é o que? É uma lista de tuplas. A primeira tupla minha, eu dei o nome, errei aqui, perdão. O nome dela é primeiro e o valor é 1. Segunda tupla minha é segundo e o valor dela é 2. E a terceira tupla minha é terceiro e o valor dela é 3. Então, quando eu fiz isso aqui, eu criei um dicionário baseado em uma lista de tuplas. Tá bom, aí o que eu faço aqui? Vou dar um print no dicionário na sequência. Dict, faltou um T aqui. Aí eu vou dar um print no dicionário, ok. Aí o que eu fiz aqui na sequência? Alterei o dicionário, peguei a chave segundo e estou alterando o valor desse elemento. Dicionário, aí aqui o segundo, eu estou alterando o valor dele para 36. Coisa parecida eu vou fazer na linha de baixo, que eu vou alterar o valor do primeiro. Eu acho que vai para 88, salvo engano ali. E depois eu estou imprimindo o dicionário de novo. Print dicionário. Vamos ver o que esse código vai fazer. Olha aí, a primeira vez que eu imprimi o dicionário foi logo depois da declaração dele, ó. Ele mostrou o mapeamento. Ó, usando essa lista de tuplas, eu criei esse dicionário aqui, ó. Essa chave aqui primeiro, o valor dela é 1. A chave segunda, o valor dela é 2. A chave terceira, o valor dela é 3. Aí aqui eu alterei, ó. Os dois elementos do dicionário. A chave segundo passa a valer 36 e a primeira 88. E depois eu imprimi o dicionário. A segunda impressão é o dicionário alterado. Compreenderam? Exercícios. Esse exercício, pessoal, é o que eu vou deixar para vocês como o fórum semanal para vocês fazer, né? E olha o que ele diz. Ele diz que a frutaria Fruta Sul está com grande promoção de maçãs, laranjas e uvas. Em reais, a maçã Fuji custa R$1, a maçã Gala custa R$2 e a maçã Golden 3. A laranja da terra custa R$1, a Cutrale custa R$2 e a Tanguá custa R$3. A uva Crimson custa R$1, a Vitória custa R$2 e a Thompson R$3. Aí é pedido o quê? Para vocês criar um dicionário frutaria, que vai armazenar as frutas, né, os respectivos preços. Aí depois que vocês armazenar isso no dicionário, é pedido para vocês apresentar essa tela para o usuário, né? Qual elemento deseja consultar? Como se fosse o pessoal da frutaria que tivesse... Ah, mulher, eu quero a maçã. Qual os preços da maçã? Eu quero laranja, eu quero uva. Aí você vai mostrar essa telinha, né? Qual elemento deseja consultar? Maçã, laranja ou uva? Aí vai mostrar um input que o usuário vai ler. Você vai ler um dado do usuário. Aí o usuário, digamos, digita 1. Aí você vai mostrar os tipos de maçã que tem e os preços da maçã. O usuário digita 2. Mostra os tipos de laranja e os preços da laranja. O usuário digita 3. Mostra os tipos de uva e o preço de cada uva. Se o usuário digita um número que não está nesse painel de seleção, você fala opção inválida e pode encerrar, tá? Então é isso aí, ó. Após você apresentar o painel e ler a opção do usuário, deve-se mostrar o tipo de fruta e seu respectivo preço. Por exemplo, se o usuário escolhe 2,
você deve mostrar esse mapeamento aqui, né, do dicionário. A laranja da terra custa R$1, cutrale 2 e tanguá 3. Que aí o que é o entendimento do usuário? Que existem 3 tipos de laranja e você já mostrou qual o preço de cada um. Então isso aí é o exercício usando dicionários aninhados, tá, pessoal? Bom, essa foi nossa aula de hoje. A gente estudou lista, tupla e dicionário, né? Cada um tem suas vantagens e usos específicos. As listas são ordenadas, mutáveis e permitem itens duplicados. As tuplas são ordenadas, imutáveis e permitem itens duplicados. Dicionários e conjuntos não permitem itens duplicados. Os dicionários são ordenados, imutáveis, né? E não permitem chaves duplicadas, enquanto os conjuntos são não ordenados, não indexados e não permitem itens duplicados. Tá, tarefas semanais: refazer os exercícios dessa aula, responder o questionário avaliativo que já está disponível no Ava Moodle, responder ao fórum e revisar o conteúdo sobre tuplas, conjuntos e dicionários, que na próxima aula a gente vai fazer um pouquinho de prática de programação. Na aula de hoje a gente estudou tuplas, conjuntos e dicionários e na próxima aula prática de programação. Pessoal, foi um prazer estar com vocês e essa foi nossa aula de hoje, tá bom? Abraço, tchau, tchau.